Você já se perguntou como lidar com a dor inesperada de uma perda e encontrar sentido em meio ao caos? Em tempos de tragédias como os acidentes aéreos recentes, a espiritualidade pode ser a chave para transformar sofrimento em crescimento e encontrar consolo em meio à dor. Neste vídeo, exploraremos como conceitos espirituais como a transitoriedade da vida, o karma e a conexão com o além podem oferecer não apenas conforto, mas também um caminho para a cura e o entendimento mais profundo. Se você busca tranquilidade, propósito, ou simplesmente uma nova perspectiva sobre a vida e a morte, está no lugar certo. Vamos desvendar juntos como a espiritualidade pode atuar como uma força transformadora, ajudando a enfrentar as adversidades com resiliência e esperança. Kershaw Otima? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Vamos começar! A transitoriedade da vida é um conceito que ressoa profundamente em muitos sistemas de crenças espirituais, desafiando-nos a refletir sobre nossa existência efêmera e a natureza momentânea de nossa passagem pela Terra. Vivemos imersos em rotinas, frequentemente alheios à fragilidade que permeia cada instante de nossa jornada. Será que conseguimos realmente compreender o valor de cada momento? Este dilema universal foi tragicamente destacado pelos acidentes aéreos ocorridos em dezembro de 2024, em Gramado, no Brasil e no Cazaquistão. Nesses trágicos eventos, vidas foram abruptamente interrompidas, reiterando a fragilidade humana em face da incerteza. No Brasil, um avião de pequeno porte, pilotado por Luiz Cláudio Salgueiro Gagliarzi, caiu, ceifando a vida de 10 membros de uma mesma família em um acontecimento devastador que deixou um pesar indelével. O impacto brutal dessas perdas forçou aqueles que ficaram a confrontar o vazio inesperado, um eco da impermanência que muitas vezes evitamos encarar. De forma semelhante, o acidente aéreo no Cazaquistão, envolvendo uma aeronave da Azerbaijan Airlines, evidenciou a vulnerabilidade humana diante das falhas tecnológicas que, por vezes, desafiam a lógica do progresso. Em meio ao caos, a sobrevivência de 29 passageiros serviu como um raro vislumbre de esperança e resiliência, transparecendo a força do espírito humano na adversidade. Esses eventos trágicos são lembranças árduas da imprevisibilidade inerente à vida, chamando-nos a uma reflexão mais profunda sobre a maneira como percebemos nosso tempo no planeta. A transitoriedade incita uma apreciação mais cuidadosa da vida, ao mesmo tempo em que enfatiza que o amanhã não é garantido. Na espiritualidade, esse entendimento é muitas vezes transformado em um convite para que vivamos com propósito e consciência plena. Doutrinas como o budismo oferecem a meditação sobre a morte como uma prática que, longe de ser mórbida, busca libertar-nos do apego aos bens materiais e efêmeros, conduzindo-nos a encontrar paz na impermanência. No âmago de tais reflexões, encontramos a chamada para vivermos plenamente, abraçando cada momento como uma dádiva efêmera. As vidas interrompidas nos referidos acidentes tornam-se convites para que examinemos nossas próprias jornadas, fortalecendo nossos laços e cultivando a gratidão por cada instante. O conceito de transitoriedade, ainda que desafiante, carrega em si a força motivadora para buscarmos crescimento espiritual a partir da conscientização de nossa fragilidade. Enquanto lamentamos as perdas sofridas, somos igualmente incentivados a exaltar as contribuições e o impacto daqueles que partiram. Culturas ao redor do mundo realizam rituais que vão além do lamento, celebrando a vida daqueles que se foram e perpetuando seus legados. Um exemplo notável é o Dia dos Mortos, celebrado no México, onde famílias se reúnem para honrar seus ancestrais através de altares coloridos e oferendas. Esta prática ressalta a ideia de que, embora cada existência terrestre seja passageira, seu significado e legado reverberam ainda, conectando-nos em um nível mais profundo de entendimento e amor. A transitoriedade da vida inevitavelmente impõe desafios, principalmente quando confrontamos nosso próprio medo da morte e do desconhecido. No entanto, é através dessa lente de incerteza que podemos encontrar não apenas vulnerabilidade, mas também a coragem para transformar adversidades em crescimento pessoal e coletivo. Tornar-se consciente de nossa finitude nos capacita a vivermos de forma mais autêntica e com maior intensidade,
apreciando cada pequeno milagre do cotidiano como um presente não reiterável. A espiritualidade, nesse contexto, oferece-nos um alicerce para nos mantermos centrados e resilientes frente às intempéries da vida, promovendo um entendimento mais profundo de nossa conexão com o universo e com os outros. Em última análise, o reconhecimento da transitoriedade pode servir como um catalisador para mudanças positivas, inspirando uma vida vivida com propósito, compaixão e consciência plena. Nessa jornada de descoberta e renovação, somos lembrados de que o amor e as memórias daqueles que amamos transcendem o tempo e o espaço, eternamente entrelaçados no tecido de nossas vidas e histórias compartilhadas. A transitoriedade da vida sempre foi um tema que instigou a humanidade a buscar respostas para questões profundas, como o motivo de certas tragédias ocorrerem. Neste contexto, o conceito de karma e destino aparece como uma perspectiva espiritual que nos permite tentar entender eventos que, à primeira vista, parecem aleatórios e dolorosos. No orientalismo, principalmente no hinduísmo e budismo, o karma é compreendido como a lei de causa e efeito. De acordo com essa crença, as ações de um indivíduo, não apenas na vida presente mas ao longo de suas vidas passadas, têm uma influência determinante em seu destino, moldando assim suas futuras experiências. Neste contexto, uma morte súbita e inesperada pode ser vista como parte de um equilíbrio cósmico maior, onde o que foi semeado, seja nesta vida ou em vidas passadas, vem à tona como uma colheita inevitável. A ideia de destino, por sua vez, nos leva a considerar que determinados eventos possam estar preordenados, ou predestinados, a ocorrer mesmo antes do nascimento de um indivíduo. Sob essa ótica, os trágicos acidentes aéreos de dezembro de 2024 poderiam ser percebidos como partes inevitáveis de um grande esquema cósmico. No entanto, essa perspectiva não deve ser interpretada como uma resignação à dor. Em vez disso, sugere uma aceitação que nos convida a abraçar a responsabilidade sobre nossas ações, encorajando-nos a viver de forma ética e altruísta. Ao fazer isso, nos tornamos cientes de que cada escolha que fazemos deixa um rastro significativo no tecido do universo. Nas histórias de pessoas comuns e também de seres iluminados, encontramos várias narrativas sobre como eventos trágicos os empurraram para novas trajetórias de vida, levando-os a desempenhar papéis significativos que, de outro modo, nunca teriam considerado. Tais experiências frequentemente os direcionam para seu verdadeiro propósito. Embora muitos possam perceber o karma e o destino como conceitos de carga pesada e determinista, eles também carregam consigo uma mensagem de esperança e renovação. Se nossas ações realmente moldam o nosso destino, então sempre temos a capacidade de reescrever o capítulo seguinte de nossa existência, infundindo com amor, empatia e compaixão. Para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos nos acidentes, os conceitos de karma e destino podem fornecer algum alívio. A aceitação de que cada vida segue seu próprio caminho predefinido pode ajudar certos indivíduos a encontrar um sentido maior na tragédia, confortando-se na crença de que, após a morte, a jornada da alma continua, assumindo outra forma de existência. Assim, ao nos aprofundarmos na reflexão sobre karma e destino, somos novamente chamados a confrontar nossa própria responsabilidade perante o universo e as forças invisíveis que constantemente moldam nossas vidas. A ampliação da nossa compreensão desses conceitos pode ser vista como uma jornada enriquecedora, que nos desafia a examinar nossos próprios valores e atitudes diante da vida. Nos escritos de sábios e filósofos, desde tempos antigos até os dias atuais, há um consenso de que a vida é uma teia interconectada, e cada ação repercute com consequências. Um exemplo prático disso pode ser visto na história de Siddhartha Gautama, o Buda, que ao se deparar com o sofrimento humano, iniciou uma busca incansável pela iluminação, trazendo uma mensagem de compaixão, que ainda hoje inspira milhões de pessoas a direcionarem suas vidas no sentido do bem comum. Os benefícios de internalizar conceitos como o karma e o destino são extensos. Eles podem proporcionar uma sensação de ordem e propósito em meio ao caos aparente, ajudando-nos a aceitar aquilo que não podemos mudar, enquanto nos inspiram a agir onde somos capazes. Contudo, enfrentar esses conceitos também traz desafios. Eles podem ser vistos como justificativas para a desigualdade e o sofrimento,
argumentos que muitas vezes são facilmente desmantelados por contextos históricos e sociais de opressão. No entanto, é possível oferecer um contraponto ao compreender que o karma não é apenas pessoal, mas também coletivo, e que ações de amor e justiça podem eventualmente superar o karma negativo acumulado pelas gerações. Assim, enquanto continuamos a explorar as complexidades de nossa existência, lembramos da importância de viver com propósito e intenção. Em um mundo onde as respostas raramente são absolutas, encontrar um equilíbrio entre aceitação e ação pode ser nossa maior sabedoria e conforto. Dessa forma, ao refletirmos sobre o tecido invisível que constrói nossas vidas, tornamo-nos não apenas espectadores, mas participantes ativos das forças cósmicas que nos conduzem. A dor da perda é uma experiência universal que inevitavelmente toca a todos em algum momento da vida. O processo de luto que se segue é intrincado, complexo e profundamente pessoal, afetando cada indivíduo de maneira única. Para muitos, a espiritualidade surge como uma âncora, um porto seguro em meio às tempestades emocionais. No contexto dos trágicos acidentes aéreos de dezembro de 2024, onde tantas vidas foram abruptamente interrompidas, a espiritualidade pode atuar como um bálsamo reconfortante para corações partidos, oferecendo uma maneira de honrar a memória dos que partiram e encontrar a paz interior necessária para continuar vivendo. O luto, em toda sua intensidade, pode ser parcialmente aliviado através de práticas espirituais como a meditação e a oração. A meditação, por exemplo, cria um espaço de introspecção, permitindo que as pessoas se conectem com o divino em sua interpretação pessoal. Explorar a impermanência da vida e contemplar a continuidade do nosso espírito pode suavizar a dor aguda da ausência, fornecendo um sentido de aceitação e serenidade diante do que não pode ser alterado. A prática da oração funciona como um canal de comunicação com forças superiores, que podem ser entendidas como Deus, o cosmos, ou mesmo as essências dos próprios entes queridos que partiram. Através da oração, os enlutados têm uma oportunidade de expressar seus anseios, saudades e, sobretudo, de buscar forças para continuar enfrentando os desafios do dia a dia. Os rituais e cerimônias de despedida também desempenham um papel crucial no processo de luto. Eles oferecem não somente uma estrutura para lidar com a dor, mas funcionam como atos coletivos de amor e lembrança, em que comunidades inteiras podem unir-se para compartilhar o pesar e celebrar as vidas que se foram. Esses rituais, que muitas vezes envolvem o ato de acender velas, são incrivelmente poderosos, não apenas como um símbolo de luz durante tempos sombrios, mas como um testemunho de que, mesmo depois de sua passagem, as vidas dos falecidos continuam a iluminar o caminho dos sobreviventes. Além disso, o luto pode ser visto como uma oportunidade para expansão e crescimento espiritual. O sofrimento inerente à perda frequentemente nos impele para além das trivialidades diárias e nos força a buscar propósitos e significados mais profundos. Desta dor, o amor e a resiliência podem emergir triunfantes, abrindo espaço para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e da vida em geral. As histórias de pessoas que encontraram novos sentidos e vocações após experiências traumáticas são provas vivas de como o luto, quando incorporado e reconhecido, pode ser transformado em uma força poderosa de cura e renovação interna. Escavações arqueológicas e registros históricos revelam que a humanidade tem buscado conforto e sentido através da espiritualidade desde tempos imemoriais. Em civilizações antigas, rituais envolvendo oferendas e orações aos deuses eram comuns durante períodos de luto. Essa busca incessante por significado e consolo é uma constante através das eras, mostrando-se presente tanto nas tradições de sociedades orientais quanto ocidentais. No entanto, enfrentar a dor da perda não é isento de desafios. Encontrar significado na espiritualidade pode não ser imediato ou fácil para todos. Para alguns, a dor é tão esmagadora que qualquer forma de abordagem espiritual parece inatingível. Momentos de dúvida e questionamento da própria fé não são incomuns, e os desafios de conciliar crenças espirituais com a realidade da dor e perda são significativos. Em tais ocasiões, é crucial oferecer apoio e compreensão, respeitando o ritmo e o espaço de cada um no seu processo de cura. Mesmo em meio à escuridão avassaladora do luto, a espiritualidade tem o poder de iluminar o caminho,
oferecendo esperança e conforto. Lembranças amorosas e memórias dos que partiram persistem em nossos corações, tecendo eternamente suas histórias nas jornadas daqueles que continuam a trilhar seus caminhos na Terra. A espiritualidade, portanto, não só mitiga a dor da perda, mas transforma esta experiência em um profundo ato de amor e celebração da vida. Essa capacidade de encontrar beleza e significado em meio à dor é um testemunho resiliente do espírito humano e da nossa eterna busca por conexão com algo maior do que nós mesmos. A busca por uma conexão com o além é um fenômeno universal que ecoa profundamente no coração humano. Desde tempos imemoriais, pessoas de diversas culturas têm procurado maneiras de comunicar-se com o que está além da existência física, especialmente ao enfrentarem a perda de entes queridos. Essa busca espiritual oferece não apenas uma esperança de continuidade, mas também a tranquilizadora ideia de que a morte é uma transição para outra forma de existência, um pensamento que pode ser profundamente reconfortante, especialmente em tempos de tragédia, como nos acidentes aéreos de dezembro de 2024. Durante esses períodos de dor imensurável, a crença em uma vida após a morte proporciona às pessoas uma forma de manter os laços com aqueles que amaram e perderam. Diferentes tradições espirituais trazem suas próprias interpretações sobre a pós-vida. A crença na reencarnação, elemento central em religiões como o hinduísmo e o budismo, sugere um ciclo contínuo de nascimento e renascimento onde o aprendizado e evolução da alma são centrais. Essa visão oferece a esperança de que entes queridos estão em uma jornada para uma nova existência, revivendo assim o ideal de crescimento constante e perpétuo. Para aqueles imersos na dor da perda, imaginar que seus amados partem para uma nova vida pode ser uma fonte inestimável de consolo. Em paralelo, experiências de quase morte e contatos mediúnicos, cada vez mais estudados pela ciência moderna, apresentam relatos fascinantes de encontros com o divino. Pessoas que vivenciaram eventos próximos à morte frequentemente descrevem sensações de paz indescritível, amor incondicional e visões de familiares falecidos. Tais relatos sugerem que a morte é uma passagem para um estado de ser completamente diferente, uma visão que se alinha com várias tradições espirituais ao redor do mundo. Para as famílias que se agarram a essas histórias, elas oferecem não apenas conforto, mas também um sentimento de continuidade que desafia a aparente finalidade física da morte. A comunicação com aqueles que partiram também muitas vezes se manifesta de maneiras sutis e pessoais, como sinais e sincronicidades interpretados como mensagens do além. Podem ser pequenos gestos do cotidiano, a melodia particular de uma música tocando no rádio, o cheiro de um perfume familiar flutuando no ar ou até a presença inesperada de uma borboleta que evoca memórias especiais. Para muitos, esses sinais são considerados toques amorosos e reconfortantes, reafirmando uma conexão que transcende os limites do nosso mundo material. Entender essa busca por comunicação com o além envolve explorar não apenas os benefícios emocionais e espirituais que ela oferece, mas também os desafios e controvérsias que a acompanham. Hoje, pesquisadores estão cada vez mais interessados em entender o impacto destas experiências e crenças na saúde mental das pessoas em luto. Ao mesmo tempo, existem debates sobre o risco de exploração daqueles vulneráveis em face da perda, especialmente por parte de práticas mediúnicas não regulamentadas. Proteger-se desses riscos enquanto se busca conforto no espiritual pode envolver práticas tais como a busca por apoio psicológico e a prática de rituais pessoais seguros. Dentro dessa complexa teia de crenças e práticas, focar na continuidade da alma nos oferece esperança e resiliência em nosso processo de luto. Quando acreditamos que aqueles que partiram ainda nos acompanham em espírito, sentimos um conforto quase palpável e uma sensação de proteção que nos permite seguir em frente, honrando as vidas e o legado daqueles que ainda amamos. A ideia de que o amor é eterno torna-se um fio invisível, mas inquebrantável, que nos une através das fronteiras do tempo e espaço. Assim, a comunicação com o além não apenas consola, mas também enriquece, ajudando-nos a enfrentar a realidade da morte com uma compreensão mais ampla e aberta da vida. Ao nos depararmos com a dor e o sofrimento gerados por tragédias, muitas vezes somos impelidos a questionar o significado dessas experiências.
A ideia de que cada evento em nossas vidas, por mais doloroso que possa ser, possui um propósito, é uma crença que muitos encontram confortante. Este conceito está profundamente entranhado em várias tradições espirituais, que nos incentivam a perceber desafios e dificuldades como oportunidades para crescer e aprender. Após os trágicos acidentes aéreos de dezembro de 2024, essa perspectiva pode atuar como um farol que guia muitos na busca por entendimento e significado em meio ao caos e à tristeza. A vida é frequentemente vista como uma jornada heroica, na qual cada um de nós é o protagonista de sua própria história, encarando provas e tribulações que nos transformam. Quando nos deparamos com tragédias, a busca por significado pode nos levar a reavaliar nossas vidas, nossas prioridades e nossos valores. Esse processo introspectivo nos convida a abrir portas para novos entendimentos, novas direções e até mesmo novas missões que ressoem mais verdadeiramente com nossa essência interior. Existem inúmeros relatos de pessoas que, após passar por experiências devastadoras, descobriram ou redefiniram seus propósitos de vida. Elas conseguiram transformar a dor em combustível para realizar ações significativas, honrando seus entes queridos e trazendo impacto positivo às suas comunidades. Essas histórias inspiradoras são um claro lembrete de que, ainda que não possamos reverter o passado, podemos decidir como responder a ele, transformando nosso sofrimento em algo que transcende a dor e contribui para o bem maior. Na esfera espiritual, muitos acreditam que nossa alma escolhe certos desafios antes de nascer, como parte de um plano maior de aprendizado e evolução. Essa perspectiva pode ajudar a suavizar o golpe de perdas inesperadas, permitindo às pessoas encarar a morte não como um castigo ou um fim, mas como um ponto de transição em uma longa jornada de autodescoberta e autorrealização. Este conceito nos encoraja a viver com coragem e integridade, conscientes de que cada um de nós possui uma missão única e valiosa a cumprir. Encarnar a ideia de que nossas dificuldades têm um propósito pode alterar a maneira como enfrentamos adversidades, ajudando-nos a desenvolver resiliência e compaixão tanto por nós mesmos quanto pelos outros. De fato, ao meditar sobre o propósito e o aprendizado no meio do luto, somos guiados a uma compreensão mais profunda de nosso papel no mundo e da esperança de que, mesmo durante os momentos mais sombrios, a luz e a verdade de nossa essência podem ser reveladas. Ampliando este conceito, revelamos que o significado atribuído a eventos trágicos, como os acidentes aéreos mencionados, tem raízes profundas na história da humanidade. Desde tempos antigos, os seres humanos procuraram entender a dor e as dificuldades através de lentes espirituais e filosóficas. A visão grega do destino e a crença no karma nas tradições indianas, por exemplo, refletem esse desejo duradouro de compreender a adversidade como parte de um plano maior ou de um ciclo de aprendizado e reequilíbrio. Estudos de caso abundam sobre como indivíduos e comunidades processaram tragédias transformando-as em catalisadores para a ação. Considere, por exemplo, a história de sobreviventes de desastres naturais que dedicam suas vidas a promover a resiliência e a preparação comunitária, ou de famílias afetadas por acidentes que se tornam advogadas incansáveis por segurança e mudança sistêmica, demonstrando que o impacto pessoal muitas vezes se expande em ondas para benefício coletivo. Os benefícios de adotar essa perspectiva são claros. Ela oferece um caminho para a cura, permitindo que indivíduos encontrem significado e propósito mesmo em meio à dor. Ajuda a criar uma narrativa que explica os eventos em vez de deixá-los como ocorrências aleatórias e cruéis, oferecendo às pessoas um senso de controle e agência. No entanto, desafios e controvérsias inevitavelmente surgem. Nem todos compartilham a visão de que há um propósito para o sofrimento, e sugerir isso pode ser doloroso para aqueles que relatam experiências de perda como um golpe injusto e sem sentido. É crucial, portanto, cultivar a empatia e reconhecer que o caminho para encontrar significado é profundamente pessoal e varia amplamente de indivíduo para indivíduo. Uma maneira de abordar essas divergências é através do diálogo aberto e do apoio compassivo, incentivando as pessoas a explorarem suas próprias crenças e sentimentos sem o peso de expectativas externas. Nesse contexto, especialistas em psicologia e espiritualidade alertam sobre a importância de respeitar o tempo de cada um no processo de luto e descoberta. Citando pessoas como Viktor Frankl, que através de sua obra enfatizou a busca por sentido mesmo nas situações mais desesperadoras,
podemos encontrar inspiração e orientação para respeitar tempos e jornadas pessoais distintas. Assim, ao buscarmos propósitos em meio às perdas, enaltecemos a resiliência que emerge mesmo nos momentos de maior escuridão, iluminando a verdade de que, por mais desafiadora que seja a jornada, ela pode nos levar a uma compreensão mais rica e profunda de nós mesmos e de nosso lugar no mundo. A busca por compreender a profundidade das experiências humanas frequentemente leva muitas pessoas a encontrarem conforto na crença de que anjos e guias espirituais estão sempre ao nosso lado, oferecendo proteção e orientação. Esses seres celestiais são vistos por muitos como intermediários entre o mundo terreno e o divino, ajudando as almas em suas jornadas e oferecendo suporte em momentos de necessidade crítica. Em um mundo marcado por eventos trágicos e inesperados, como os acidentes aéreos de dezembro de 2024, essa crença pode trazer uma sensação de paz e segurança em tempos de incerteza e perda. Mas como podemos realmente conceber a presença desses seres invisíveis? Será que as descrições detalhadas e os relatos pessoais são suficientes para reafirmar sua existência e a influência benéfica que exercem sobre nossas vidas? Relatos de encontros com anjos e guias espirituais são frequentemente comuns em várias tradições religiosas e espirituais ao redor do mundo. São narrativas apaixonantes que, muitas vezes, se manifestam em momentos de crise ou transformação pessoal, e proporcionam um conforto emocional e espiritual que transcende a compreensão racional. A manifestação de um anjo ou guia é, não raro, reconhecida como uma sensação de calor acolhedor e uma paz profunda, acompanhada de visões inspiradoras ou vozes suaves que transmitem sabedoria e encorajamento sinceros. Esta representação dos anjos não é novidade. Ao longo dos séculos, eles têm sido retratados como protetores amorosos que intervêm em situações de perigo iminente, trazendo um raio de esperança e segurança. Existem inúmeras narrativas de pessoas que atribuem a sua sobrevivência em circunstâncias difíceis à intervenção quase milagrosa de anjos. Por outro lado, os guias espirituais são descritos como seres que acompanham nossas almas diligentemente, proporcionando orientação em tempos de dúvida e incerteza. Eles nos auxiliam na escolha do caminho a seguir, oferecendo visões e insights que nos alinham com nosso propósito espiritual mais profundo. Estes guias podem se manifestar de várias formas, como ancestrais queridos já falecidos, mestres espirituais iluminados ou até animais simbólicos que ressoam com nosso espírito e senso de identidade. A fé na presença tangível de anjos e guias espirituais não só fortalece nosso senso de segurança e amparo, mas também nos convida a abrir nossos corações à possibilidade de comunicação com o divino. Essa crença pode nos incitar a buscar momentos de silêncio e contemplação, nos quais podemos nos abrir para ouvir a sabedoria sutil que esses seres estão ansiosos para compartilhar conosco. Ao nos rendermos à orientação deles, encontramos forças inesperadas para enfrentar tragédias com coragem redobrada e confiança plena, seguros de que estamos sempre envoltos em amor e luz. No entanto, é importante reconhecer que, ao lado dos benefícios emocionais e espirituais que a crença nesses seres traz, existem desafios e questionamentos. Céticos podem argumentar sobre a falta de provas tangíveis ou evidências científicas que comprovem a existência de tais entidades. Além disso, as interpretações sobre os anjos e guias espirituais podem variar amplamente entre diferentes culturas e sistemas de crenças, criando um mosaico complexo e, às vezes, contraditório. Para alguns, a chave está em adotar uma abordagem aberta e receptiva, que aceite a diversidade de experiências e a riqueza de tradições espirituais, buscando não tanto provar, mas vivenciar diretamente esses encontros. Em última análise, a percepção do papel crucial desses seres espirituais em nossas vidas nos convida a viver atentos e com receptividade ao que o invisível tem a nos oferecer. Eles nos recordam de que a realidade se estende além do que podemos ver, ou mesmo compreender plenamente através de nossa lógica, e nos toca em níveis mais profundos. Reconhecer e confiar na presença de anjos e guias espirituais pode ser um passo vital para promover uma paz duradoura e bem-estar pessoal, mesmo nas situações mais desafiadoras que possamos enfrentar. Dessa maneira, aprender a ouvir e seguir a orientação amorosa desses seres pode nos enriquecer de maneiras inimagináveis, ajudando-nos a navegar por um mundo onde o visível e o invisível coexistem em harmonia.
Ao navegar pelas águas turvas da perda e da dor, a presença de uma comunidade pode servir como um pilar de apoio e força. A importância de fazer parte de um grupo que compartilha valores espirituais e compreende o poder da coletividade é inestimável, especialmente em momentos de sofrimento profundo, como após os acidentes aéreos de dezembro de 2024. Quando o mundo parece desmoronar, ser amparado por uma rede de indivíduos que oferecem compreensão, empatia e solidariedade pode fazer toda a diferença. As comunidades espirituais e religiosas têm um papel vital na sustentação emocional, fornecendo um espaço onde as dores são reconhecidas e compartilhadas. Participar de rituais e cerimônias coletivas para honrar aqueles que partiram ajuda a canalizar a dor para um espaço que também celebra a vida deles. Esses momentos não apenas permitem que as pessoas processem seus sentimentos em conjunto, mas também criam um senso de pertencimento e unidade que fortalece cada membro. Além disso, os grupos de apoio, sejam eles formais ou informais, oferecem um ambiente seguro para a expressão genuína de emoções. Compartilhar experiências de luto e cura com pessoas que passaram por situações semelhantes pode ser uma fonte de grande conforto. Saber que não estamos sozinhos e que outras pessoas entendem o que estamos passando ajuda a aliviar o peso da dor e promove a cura. As comunidades também incentivam a troca de sabedoria e práticas espirituais que podem nutrir o espírito. Meditações em grupo, estudos de textos sagrados ou até mesmo discussões abertas sobre espiritualidade podem proporcionar insights valiosos e fomentar o desenvolvimento pessoal. Esta troca constante fortalece os laços dentro da comunidade e nos lembra da interconexão de todos os seres. É importante destacar que, em tempos de crise, muitas vezes é a comunidade que se mobiliza para prover suporte material e emocional. Desde ações de voluntariado até oferendas simbólicas, os gestos de cuidado mútuo reforçam a ideia de que a humanidade é ancorada em um espírito de compaixão e altruísmo. Esses atos de bondade restauram a fé no que o ser humano é capaz, cimentando ainda mais a importância da comunidade em nos ajudar a enfrentar e superar os desafios da vida. Assim, ao enfrentarmos perdas devastadoras e procurarmos sentido em nossas experiências, descobrimos que a comunidade não é apenas um abrigo durante a tempestade, mas também um farol que nos guia de volta à luz. As conexões que formamos não só nos sustentam nos momentos difíceis, mas também enriquecem profundamente nossas vidas, oferecendo um testemunho vivo de que, juntos, podemos encontrar esperança e renovar nosso espírito.